partir de agora, programa O Despertar do Ser Integral, com Kátia Flock. Olá, sejam todos muito bem-vindos para o dia de hoje, a nossa reflexão. Eu, Kátia Flock, estou também em nome do Instituto Alfa do Bem, que tem como intuito fazer atendimentos a crianças e adolescentes que não têm a condição de fazer esses atendimentos de forma particular, pagando, enfim. Nosso instituto tem essa condição de oferecer esses atendimentos gratuitos a crianças e adolescentes, principalmente aqueles que sofreram abusos, seja ele qual for, abuso sexual, moral, físico, enfim, e crianças com câncer. Então, esse é o nosso trabalho, assim, social, para a comunidade e para que nós possamos todos trocar esses conhecimentos, porque são todos muito valiosos e importantes. Então, vocês podem entrar em contato ou pelo site do Instituto, que já foi passado, ou entrar em contato conosco através da Rádio Boa Nova. Então, vamos em frente à nossa reflexão. Hoje nós vamos falar sobre a morte. O quanto isso é importante, a educação sobre a morte. Por que a morte? Porque a morte é um fato, nós somos seres imortais enquanto espíritos, mas nós temos um corpo físico que ele é temporal, ele tem um tempo de duração, então nós precisamos entender que a vida, ela vai ser pausada em algum momento. Né? Esperamos que seja lá quando nós estivermos com uma certa idade, mas ela pode acontecer na infância, na adolescência, na fase adulta, como idoso, ou, né? E precisamos ser educados para lidar bem com isso. Principalmente porque nós espíritas ou simpatizantes do espiritismo, nós temos hoje essa condição de entender que a morte é um estado do ser humano que vai acontecer. Né? A morte, ela vai acontecer. Então, o que é a morte? A morte é a perda, é a separação, é o desvincular do corpo material. E o que vai para a espiritualidade? Vai o espírito, que é constituído de consciência. E o que ele leva daqui, dessa vivência, desse dia a dia? Ele leva o quê? Tudo que nós vivemos é levado, as nossas emoções, os nossos sentimentos, tudo isso, nosso comportamento, tudo que nós vivemos nesta vida, nós armazenamos no nosso psiquismo e nós levamos. E é isso que nos acompanha. E então, o que nós precisamos ter a consciência de que a morte, muitas vezes, o saber que a morte vai acontecer um dia, isso nos leva a valorizar cada momento de nossa vida. Aproveitar os momentos bons, os não bons. Por quê? Porque nós sabemos que os momentos bons, nós vamos ter uma recordação muito gostosa e saudável. Os momentos ruins ou não bons, nós vamos fazer o quê? Nós vamos tentar tirar proveito da situação, proveito positivamente. Aceitar essas situações como mestres que nos ensinam a arte de viver. Isso é muito importante para todos nós. Nós precisamos aprender a saborear a vida e aquelas situações mais difíceis, de dor, de obstáculo, nós temos que entender que aquilo pode dar um sentido diferente para a nossa vida e acrescentar um conhecimento e experiências novas, e não fugirmos de olharmos para a realidade. Por isso que nós precisamos, desde a infância, educar as crianças para que elas possam entender que a vida, ela é um processo. O indivíduo nasce, cresce, fica adulto, envelhece e morre. Mas nem sempre é assim.
Às vezes, pode acontecer de uma criança desencarnar, de um adolescente desencarnar, de um adulto desencarnar. É claro que para educar a criança sobre esse tema, nós temos que ter um palavreado diferenciado, por isso que nós temos que ter informação, nós temos que ser educados para poder ensinar a criança sobre esse tema, porque existem 1000 formas de ensinar as crianças a enfrentar este tema, principalmente se uma criança está com a mãe para desencarnar, ou o pai para desencarnar, ou a avó para desencarnar, estão já em estados de cuidados paliativos, onde eles estão sendo apenas preparados até a chegada da morte. Então, é sempre importante passar para as crianças que na vida tudo morre. Um exemplo, a fruta, né? Quando você compra fruta, você vai ao supermercado, ou à feira, você coloca na sua fruteira as frutas, a banana, a laranja, a melancia, a pera, enfim, você coloca lá. E você vai comendo, porque se você não comer, principalmente em época de verão, se você não comer rápido tudo aquilo, o que que acontece? Vai apodrecendo e morre. Então a fruta morre. As flores, vamos supor, você recebe um vaso de flores, assim, o teu marido te dá, ou uma amiga, ou a mãe, ou você leva para sua mãe, você dá aquele buquê de flores, ou você leva um vaso de flor. Uma orquídea, por exemplo, linda, maravilhosa, você coloca lá. Aí todos os dias você vai olhar aquela flor, você vai amar aquela flor, você vai agradecer aquela flor vai iluminar o seu ambiente. Mas a orquídea que dura bastante, ela pode durar 2, 3, 4 meses a flor. Olha só que tempo maravilhoso. Mas um dia ela vai murchando e vai morrer. É horrível a gente presenciar isso? É. Porque você fala, ai, ela era tão linda, e olha, agora ela está murchando e morrendo no próprio pé. E o que isso significa? Significa vida. Na vida, tudo tem ciclo. A fruta tem um ciclo, né? Vamos supor a bananeira. A bananeira, lá alguém plantou a bananeira e cuidou dela, ela cresceu, deu um cacho de, né, de banana, e ali, né? Ela deu uma flor, depois ela deu a fruta, que é a banana, e alguém está usando essa fruta, se alimentando com ela. Então, se nós formos acompanhar todo o processo, a árvore também, ela é um tronco com galhos que oferece flor, que oferece os frutos, e depois isso morre. Aí ela volta na época dela novamente, num outro ciclo, a dar flores, a dar frutos, e depois isso morre. Ela não morre, ela é a árvore, mas tudo que ela oferece acaba, porque existe um ciclo. Então, nós, para educarmos as crianças, nós precisamos informar. Um bichinho lá, um bichinho bonitinho, um gatinho, um cachorrinho, também tem o seu ciclo. Eles nascem, crescem, vivem um período e morrem. Então, o ser humano é a mesma coisa. E isso faz com que tenhamos toda uma consciência de que o nosso tempo aqui é determinado. É determinado, ele não é infinito, ele é determinado. Nós, espíritos, nós somos imortais, mas nós perdemos o corpo físico. Então, é nascer, crescer, viver e morrer. E renascer, ou seja, fazer um novo ciclo. É como se fosse a fruta de uma árvore, a macieira. A árvore macieira não morre, mas ela vai seguir um fluxo, ela vai dar flor, depois vai dar a maçã, e depois aquilo acaba. Aí, na época dela novamente, ela vai dar flor, dar fruto, e aquilo acaba. Depois é a mesma coisa. Então, tudo na vida segue um fluxo.
E nós precisamos entender que nós fazemos parte desse fluxo, dessa vida. E para isso nós temos que ter esta consciência. Então existem dois estudiosos que eu gosto muito e que eu vou lembrar para vocês, que o físico David Bohm, ele estudou muito sobre a questão da morte. Olha só que interessante, ele destaca e diz assim, que o que separa do corpo é a essência. Então, a morte é a separação da essência do corpo físico. Isso ele chamou de morte. E essa consciência, que ele chama de consciência, que separou do corpo, leva um sistema energético, ele denominou assim, um sistema energético que é constituído de emoções, sentimentos, memórias de comportamento. É isso que nós levamos. Então ele diz que a morte do corpo é a perda da sua autonomia. Você perde autonomia quando o corpo morre, mas a tua consciência continua pré-existindo. Então, a tanatologia, que é o estudo da morte, então, ela nos oferece também muitas informações sobre isso. Ela fala que a morte é a perda da autonomia sobre o corpo. E para nós espíritas que estudamos isso, que a doutrina ensina sobre a pré-existência da vida através da morte, ela continua através do espírito. Então, a vida corporal, acontece através do corpo. E com a morte do corpo, isso continua com o corpo espiritual, que é o espírito. Olha que gostoso saber sobre isso. Gente, é muito importante. Eu sou especialista em cuidados paliativos, então eu trabalho com muitas pessoas que estão em situações de terminal, né? Câncer terminal. E qual é o tratamento que a gente tem com esses casos de pacientes? Prepara a pessoa dentro da filosofia que ela tem de vida, ou religiosa, né, dentro daquilo que ela entende, ela é preparada, é cuidada, para que ela entenda todo esse processo que ela está passando. Não tem como voltar à vida corporal, à saúde corporal, mas tem ela desenvolver esta nova consciência, esta percepção diferenciada, para que ela possa partir, mesmo dentro daquela filosofia religiosa dela, o profissional que tiver condições, ele vai atuar e vai acrescentar, com certeza, informações verdadeiras e reais. Então, é muito interessante porque as pessoas, elas, quando têm um, uma, um, um diagnóstico de um câncer bem adiantado, é apavorante. É uma situação que a pessoa nunca imagina passar, obviamente. Mas, a partir daquele momento, ela tem que entender que a morte vai acontecer, como vai acontecer para todos. Então, antes de chegar a essa situação, o que nós temos que fazer? Qual é o legado que nós, que estudamos a morte, que estudamos a doutrina espírita e que lidamos incessantemente com os espíritos, né? Em nossa casa, no nosso trabalho, no centro espírita, isso é um fato. Eles já foram, eles estão até esperando por nós, alguns parentes nossos, queridos, estão lá. E nós queremos apenas partir na hora certa, sem programarmos assim, eu quero morrer com tal idade. Não, vamos ver o que Deus nos programa. E é claro, a gente tem que cuidar da vida, fazer uma boa alimentação, cuidar da saúde, ir ao médico, fazer exames, porque nós temos que nos cuidar. É um templo divino o nosso corpo. Então, nós precisamos fazer o melhor com esse templo divino e respeitá-lo muito, até o momento que Deus falar, chega, já tá bom, e vamos para a espiritualidade. Um dos imperadores
mais fantástico, que eu gosto muito de ler, é o Marco Aurélio, que ele sempre dizia assim, que ele tomava a morte como uma grande conselheira, que é o que nós devemos fazer hoje. Ou seja, o que aconteceria se nós fôssemos morrer daqui um dia? O que você faria de diferente na sua história de vida? Pense sobre isso. O que você mudaria? Então, se a gente sabe, se a nossa maior certeza é que um dia iremos partir para o mundo espiritual, que a morte é isso, partir para uma outra vida, é como se fosse uma viagem, poderíamos dizer de uma forma mais simplória. Nós temos que ter essa consciência. E se nós vamos partir, o que nós precisamos? Viver esta vida, aproveitar cada momento, fazer o nosso melhor, a nossa convivência boa, principalmente com aquelas pessoas mais difíceis, não fugir das convivências, tentar desenvolver o autoconhecimento para ter um gerenciamento positivo das emoções, dos sentimentos e das convivências. Porque eu diria assim, viver é conviver 100%. Não dá para você se excluir. E se você se excluir, talvez você tenha que reencarnar para aprender a conviver com pessoas, porque viver no monastério a vida toda, a não ser que você já tenha um grau de espiritualidade tão elevado que aquilo para você, você já aprendeu a conviver com pessoas e agora você vai apenas estudar para escrever, para deixar um legado de informações, enfim. Eu acredito que aí seria um ser missionário, mas não é, no momento, o nosso caso. Então, o que nós precisamos é fazer o nosso melhor enquanto vida. Então, viver de forma mais plena. E nós sabemos que um dia vamos morrer, nós só não sabemos quando. Então vamos viver, aproveitar a vida, tá com um sol maravilhoso, então vamos aproveitar esse sol, desenvolver habilidades moral, que é a gratidão, que é a benevolência, a resignação, a empatia, a fraternidade, fazer coisas importantes para o mundo espiritual, do qual é o nosso mundo, é o nosso, é a nossa pátria maior. Às vezes a pessoa leva a vida só valorizando as coisas materiais. Ela leva a vida só para construir coisas materiais. Constrói 200 casas, tem 50 carros, tem uma casa em Nova York, tem uma casa em Paris, em Salvador, em São Paulo. Gente, tem tudo. Mas você conversa com a pessoa espiritualmente, ela não tem nada. E ela morre de medo de morrer. Por falar em medo de morrer, tem o Pierre Weil, que foi um psicólogo francês, que morou muito tempo aqui no Brasil. Ele escreveu um livro, A Morte da Morte. O que significa? Ele falou o tempo todo sobre pesquisas de estudos de quase morte, o EQC. Então, ele estudou sobre esse tema durante muitos anos, porque ele mesmo, eu fiz vários cursos com ele, e ele mesmo verbalizou: eu tinha muito medo da morte, eu tinha muito medo de morrer. Então, eu comecei a pesquisar sobre esse tema. E ele escreveu vários livros maravilhosos. Então, ele falou: eu tinha que estudar sobre isso. Aí ele começou a estudar sobre os pacientes que chegaram a ir, né, para a espiritualidade, eles viram as luzes, viram o mentor, conversaram com o mentor, ou seja, eles estavam em estado de quase morte. E aí o mentor falava que eles tinham que regressar, que não era um momento, e aí todas essas pessoas que passaram por EQM, eles, né, muitos deles, o Pierre Weil pesquisou e conversou, e praticamente todos falaram a mesma coisa, que a energia lá era muito sutil, era uma sensação de plenitude total. Vocês imaginam? Então, as pessoas que dizem isso, elas vivenciaram, e elas falaram.
a maioria não queriam voltar. Aliás, eu diria não, ele diz, 90% das pessoas não queriam voltar. Poucas queriam voltar, elas queriam continuar lá, só para entendermos a plenitude da sensação quando você está nesse ambiente. Então, vocês imaginam que gostoso se nós tivermos um merecimento através do nosso esforço, do nosso sacrifício, das nossas lutas do dia a dia, com o nosso mundo interno, alcançar uma energia, um padrão, um lugar onde a energia é extremamente plena de prazer, de tranquilidade, de serenidade, que nos supre todas as necessidades? Isso sim nós temos que pensar. E quem vive isso? Quem viveu bem a vida? Quem aproveitou? Quem ajudou? Quem viveu caridade? Nós temos que viver a caridade. Nós temos que olhar para o nosso lado e ajudar as pessoas. Nós temos que fazer alguma coisa boa. E não é para mostrar para alguém. Nós temos que fazer porque Deus nos ensinou a fazer, através de Jesus, com seus ensinamentos inovadores, pedagógicos, de amor, de paciência, de empatia. Nós temos que desenvolver empatia. Se você ainda não tem empatia, você precisa desenvolver empatia, você precisa aprender a lidar com o seu dia a dia, resolver os seus problemas, porque a morte é certa, não sabemos quando. Né? Então, o imperador Marco Aurélio, ele dizia isso, que a morte era uma grande conselheira dele. Por quê? Porque ela não deixava ele errar, ela não deixava ele sair da trilha que ele sabia que tinha que seguir. Um outro exemplo super importante é o Sócrates. Quando ele foi convidado a tomar o veneno cicuta, quando ele foi, quando foi decretada a morte dele, ele foi muito tranquilo, porque ele tinha plena consciência da existência da vida após a morte. Então ele falou, eu vou tomar, sim. E até os discípulos dele falavam, Sócrates chamava ele de mestre. Mestre, não, volta, recua, fala que tudo que você falou até agora foi uma mentira. Recua da morte. Ele falou, eu não posso, porque tudo que eu falei até agora foi verdade. E eu não tenho medo da morte, porque vocês vão ficar com o meu corpo, mas a minha alma vai continuar viva, vivíssima. E ele tomou cicuta. E ele ficou... e antes, quando ele estava ali agonizando diante já da morte acontecendo, chegou um discípulo dele e falou, mestre, 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 o que você quer que eu faça com o seu corpo? Aí ele ainda, com aquele bom humor dele, ele olhou para o discípulo e falou assim, olha, com o meu corpo, não se preocupe, coloque ele em qualquer lugar, porque a minha alma não estará mais nele. A minha alma estará livre, livre e feliz. Então, meus queridos, vamos estudar um pouquinho mais, sem medo, porque é uma coisa muito natural, é um ciclo natural da vida. Tem medo da morte quem não vive a morte, a vida de forma mais plena. Então, nós precisamos aprender a viver de forma mais plena. Cada situação, viva intensamente. Seja alegre, seja otimista, seja de bem com a vida. Caia para cima. O que significa isso? É você usar os obstáculos, o sofrimento, a dor, que é emocional e por isso a gente sofre, a gente chora, a gente sente a dor, mas tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo determinado. Então, a gente volta a ficar bem novamente. Isso é estar saudável. Ser saudável psiquicamente falando é quando a gente passa por situações, sofre aquele período, mas é só o período, porque depois a gente se reabilita e retoma a nossa história. Então, é para isso que nós estamos aqui. Para aprender a viver da melhor forma que conseguirmos. Mas nós temos que nos esforçarmos diariamente para viver de forma otimista e positiva, agradecendo todas as situações, as boas e as não boas, e viver com prazer.
o prazer de agradecer sabendo que Deus nos reserva tudo para que possamos ser felizes. Ser feliz significa evoluirmos, amadurecermos existencialmente, e assim nós teremos a condição de fazer a nossa partida na hora certa e nos despertarmos do outro lado bem e não desesperados, se nós estivermos cumprindo a nossa missão aqui na Terra. Então, cada um tem a sua missãozinha, que é se autoconhecer, se transformar, desenvolver a moral, reabilitar-se diante da moral e da ética e ajudar ao próximo, que é amar ao próximo como a si mesmo. Então, meus queridos, hoje nós já adquirimos um pouquinho mais de conhecimento que irá mudar a forma de encararmos a nossa vida. Então, com a morte, o que nós aprendemos? Que precisamos viver a vida de forma intensa e prazerosa. Intensa não no sentido vou aproveitar, beber, fazer tudo, não é nada disso. É aprender a lidar com a minha vida e fazer o melhor que eu puder, dentro dos padrões de ética e moral, sem vícios e apenas com alegria e com a gratidão de estarmos com aquela família, naquele lugar, fazendo aquilo que nós estamos fazendo. Isso é viver pleno, é estarmos conscientes da nossa necessidade ainda de aprender e de termos deveres e direitos. Né? Não é só direitos, não, nós temos os nossos deveres, então aqui nós precisamos trabalhar, desenvolver uma consciência e sairmos daqui melhores. Então eu conto com vocês na reflexão deste tema de hoje e nos veremos na próxima semana. Um beijo e até lá! Você acompanhou o Despertar do Ser Integral com Kátia Flor.